Pessoal, estamos aqui mais uma vez, né, para falar sobre, né, métodos de avaliação. Então, vamos tirar a máscara, né, porque senão fica ruim para ficar falando e falta ar. Então, para ficar legal, tirar a máscara, né, vamos guardar aqui. Bom, qual que é o meu objetivo hoje aqui? O meu objetivo hoje aqui é tratar sobre o módulo 07 da NBA em perícias e avaliações mercadológicas. Ou seja, estamos aqui para fazer uma introdução deste assunto que é de grande relevância para o nosso aluno que está fazendo a NBA, ok? Essa pós-graduação é muito importante. Essa aula inicial, né? Eu chamo de bate-papo, porque a gente chega como diz uma pessoa, uma figura importante, a outro patamar de falar o dia inteiro sobre avaliações e perícia de imóveis. No âmbito judicial, no âmbito extrajudicial. Então, isso aqui para mim acaba sendo mais um bate-papo, um prazer em estar aqui. Então, o nosso módulo, né, nossa aula de início, o nosso pontapé inicial é o módulo 07. Qual que é esse módulo, professor? É de show? Esse módulo, ele vai tratar especificadamente sobre metodologias. Professor, qual é os métodos? Estamos aqui para isso. Vamos tratar sobre metodologia de avaliações mercadológica, levando em consideração leis, né? ABNT, NBR, para que o nosso laudo, nosso método, seja fundamentado em leis e normas, ok? Na parte técnica. Então, nosso módulo 07, metodologias ou métodos de avaliações imobiliárias. Não podemos esquecer que principais métodos de avaliação imobiliária, nós temos que obedecer norma, ok? E toda norma, para ser aprovada, ela passa por comissões, por reuniões, passa por seminários, tem comissões que analisam as alterações, para que chegue no outro patamar, né? Estão entendendo porque eu estou falando outro patamar, né? Vocês sabem, eu sei que vocês sabem. Então, nós temos que fazer com que essa nossa aula inaugural seja uma aula descontraída, seja uma coisa que vai agradar, o prazer de estar aprendendo, estudando, ou até mesmo quem já é da área vai fazer com que você aprimore os seus conhecimentos. Então, esse é o intuito dessa aula. Então, pessoal, para um laudo, né, um método, vamos falar de método, para que a sua metodologia de aula, o seu método, seja um método aprovado, ele tem que estar de acordo com a NBR 14653. Professor, NBR 14653, ela trata de quê? Essa NBR 14653, tá aqui, ela trata especificadamente sobre avaliações de imóveis no geral. Ela é a série da norma mãe. Então, uma dica desse humilde professor Ed Show. Uma dica. Fica a dica. Pula o muro que o muro está baixo ainda. Então, estão entendendo? O pular o muro? Depois eu explico no final. Se você pegar a norma NBR 14653, ela vai tratar de normas de avaliação. Ela tem uma série de normas. Então, ela tem 14653, que é a 1, aí vem a 2, a 3, a 4, a 5, a 6 e a 7. Porém, para o nosso curso e o nosso módulo, que é principais métodos de avaliação mercadológica, nós vamos ter que estudar a NBR 14653-2.
O que trata essa norma, professor? Ela vai tratar especificadamente, Rodrigão, de imóveis urbanos. E lá vai ter todas as metodologias que podem ser feitas. Então, existem vários métodos de avaliação urbanas e rural também, ou rurais, o jeito que ficar melhor, o jeito que soar melhor, o jeito que te fazer bem. Essa norma, ela vai te dar as diretrizes mínimas para você poder fazer o quê? Um trabalho fundamentado. Ou seja, o método que você escolher para fazer a sua avaliação, ele tem que estar fundamentado na norma. E o que fala o artigo 473 do CPC com relação à perícia? Que o perito, na sua proposta de honorários, deverá apresentar o método que será utilizado. Agora, se você apresentar uma proposta com o método errado, vão impugnar a sua proposta. Por exemplo, eu tenho um exemplo que eu sou assistente técnico de um cliente, né, numa cidade aqui do Mato Grosso, o qual o juiz nomeou um perito. Por coincidência, ele foi meu aluno de engenharia. Que bom, né? Ele fez a proposta e indicou um método que não é o método mais recomendado para fazer esse laudo de avaliação. Por que não é o método mais recomendado? Porque lá é uma gleba urbana e ele quer usar um método de inferência estatística, que é um método que a Caixa Econômica utiliza. Porque a Caixa Econômica tem um banco de dados muito grande e trabalha muito com imóveis padrão, terreno padrão. E lá é um terreno fora de padrão. E a entrada para essa gleba é 6 metros só de largura. Então a testada é mínima e o fundo é maior. Então o método que a gente vai usar para fazer a avaliação tem que ser um método compatível com a realidade que você vai encontrar. Ok? E qual é o método mais consagrado, transitado e julgado nos tribunais do Brasil? Esse é o método que nós vamos aprofundar. Esse é o método mais utilizado, transitado e julgados nos tribunais, tanto para o urbano, tanto para o rural, que é um método comparativo direto com tratamento de fatores, que está previsto na nossa NBR 146532. Vocês estão me entendendo esse pontapé inicial? Vocês estão tendo a oportunidade de estar fazendo um curso que vai abrir os horizontes na área de avaliação mercadológica. Agora, nada impeça que você faça cursos pontuais de outros métodos. Eu vou mostrar para vocês os métodos previstos na norma. Mas já estou adiantando que o consagrado e julgado é o comparativo direto. E aonde está isso, professor? Na NBR 146532, que é o assunto da apostila linda, maravilhosa, né? Que a instituição, né, preparou para os queridos alunos. Também nós vamos estar apresentando para vocês como se fazer a avaliação dentro da norma de benfeitorias, né? Aquela nossa aula inaugural, né, Rodrigo, que a gente fez aqui aquela vez, né? Eu falei muito sobre benfeitorias, a equação que iremos utilizar para avaliar a benfeitoria. Por que eu tenho que usar uma equação, professor? Porque é o seguinte, como eu vou comparar uma casa que tem 20 anos com uma casa que tem 40 anos, no mesmo bairro, com padrões diferentes? Então é um problema. Então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que ter subsídios para fazer uma avaliação da benfeitoria. Ok? Agora, professor, é um apartamento. Aí você vai fazer direto, comparativo direto. Desde que
as amostras que você conseguir para fazer os cálculos têm as mesmas características do imóvel avaliando. Ou seja, o apartamento que eu quero avaliar, professor, é num prédio residencial de 22 andares, que tem dois elevadores comum, né, para os moradores, e tem um elevador de serviço, ou seja, então tenho 3 elevadores. Ela tem uma área de lazer, uma área muito boa, professor. Tem espaço gourmet, tem um salão de beleza, tem um cinema para as crianças, tem piscina adulta infantil, tem uma jacuzzi, tem sauna, tem lavanderia particular que você paga lá na hora lá com ficha, entendeu? Ou faz a recarga via o WhatsApp, entendeu? Então, eu tenho que fazer o que... e o apartamento tem 120 metros quadrados, com 2 vagas de garagem. Para mim, e o prédio tem 8 anos de vida, 8 anos de construído. Para mim fazer uma comparação desse imóvel, eu tenho que ter imóveis com as mesmas características e seguir a norma para que o meu método seja o método melhor empregado nesta avaliação. Vocês estão entendendo como é que a metodologia a ser empregada ela é muito importante? Porque senão você vai fazer uma coisa na norma, porém a metodologia a ser aplicada naquele imóvel não é a mais recomendada. O que vai acontecer com essa proposta que o meu ex-aluno de engenharia fez para fazer essa avaliação? Eu vou apresentar uma impugnação indicando o melhor método a ser aplicado nesta gleba urbana. Entendeu? Não é que eu já estou querendo começar a discordar dele, não é isso. Eu quero indicar no processo o melhor método a ser utilizado. Que qual é o método? Comparativo direto, com tratamento de fatores. Só para vocês entenderem um pouco desse enredo do que eu estou falando aqui, é uma discordância de um valor de IPTU que foi cobrado há 5 anos atrás. O qual eu fiz essa avaliação há 5 anos atrás. E agora aí o proprietário do imóvel entrou na justiça e agora chegou na hora do juiz bater o martelo. Porque a prefeitura não abre mão. O proprietário está vendo que está errado, entrou na justiça. Então, o que vai acontecer? Eu vou peticionar e vou pedir para a advogada da parte autora entrar com a minha petição lá, solicitando que ele utilize o método mais recomendado, que é o comparativo direto com o tratamento de fatores, ok? Para fazer a avaliação das benfeitorias, o que o meu querido aluno tem que fazer? O que a minha queridinha aluna tem que fazer? O que meus queridos têm que fazer? Entrar no site do Sinduscom do seu estado. Onde você mora? Rondônia? Sinduscom de Rondônia. Onde você mora? Campo Grande? Sinduscom de Campo Grande. Onde você mora? No Rio de Janeiro? Aí, meu irmão! Tá ligado, meu irmão? Sinduscom do Rio de Janeiro. Você mora em São Paulo? Aí, meu! Sinduscom de São Paulo. Eu tô brincando. Rio Grande do Sul, Baguri. Mas, cadê o chimarrão? Então, é uma brincadeira para a gente associar. Que para fazer a avaliação de benfeitorias, nós temos que estar antenado no Sinduscom do seu estado. Um outro exemplo. Eu estou fazendo avaliações, Rodrigo, vou compartilhar com vocês e com o Rodrigo. Estou fazendo uma avaliação de 80 imóveis. Aonde, professor? No Guarujá. Numa comunidade do Guarujá. A prefeitura quer desapropriar, entendeu? Algumas residências, entre aspas, na comunidade, para construir lá umas benfeitorias. Essas pessoas não têm o título da área, mas porém eles fizeram o quê? Benfeitorias. Qual é o método que eu vou utilizar?
o método de custo e reprodução do Sinduscon, que me dá o preço. Professor, mas qual é o padrão constitutivo na comunidade? Comunidade é uma palavra, né, que a gente usa, né, dentro da lei para não menosprezar ninguém. Ou seja, nós vamos avaliar pelo Sinduscon no padrão residencial, padrão baixo. Ou seja, o padrão popular. Só as benfeitorias. Olha como é importante a escolha do método adequado. Já imaginou se eu fosse fazer isso por inferência estatística? Se eu fosse fazer isso por método comparativo, como é que eu ia comparar uma casa da comunidade sem padrão construtivo, até sem piso algumas têm o fechamento em madeira, outras em telhas, outra em lona, um pelo outro. Eu não posso fazer isso. A importância de saber identificar e escolher o método recomendado na norma e na lei. Fica a dica. Quem quiser depois me chama no privado, que eu vou dar assim, mais esclarecimento sobre isso que eu estou fazendo. E futuramente eu vou lançar um livro sobre esse trabalho, que é um trabalho diferenciado. Eu nunca vi isso em livro de nenhum, nunca vi isso na internet. Tá? A avaliação dentro da comunidade para desapropriação. Então eles têm que ser indenizados o quê? A benfeitoria deles. Agora eu te pergunto, se você tem uma edificação de lona, resto de madeira, resto de telha, e você só tem aquilo ali para você morar, e dizem para você vai ter que sair daí. Quanto vale essa sua edificação? Quanto vale esse seu cantinho? De repente, para quem vai te tirar de lá, vale 5 mil. Mas para você é o seu tudo que você tem. Aonde com 5 mil você vai construir outro desse? Em que terreno? Em que comunidade? Vocês estão me entendendo? Como o avaliador tem um papel importantíssimo na sociedade? Fica a dica. Vamos seguir para frente? Então, pessoal, o Sinduscon, ele tem uma lei federal e tem a NBR, que fala sobre o Sinduscon. Quer um caminho para começar a estudar? Entra no site do Sinduscon da sua cidade e veja o CUB. Professor, de novo? Você já falou em CUB na aula inaugural? Está falando de novo? Estou te dando o caminho das pedras, filho. Quer ouvir o velho aqui? Ó, baba. Tô querendo para o pai Smurf. Quer me ouvir o velho? Ouve o tio Ed. Ouve o tio Ed. Estuda sobre a lei do Sinduscon. Estuda sobre a NBR do Sinduscon. Estuda sobre o CUB do Sinduscon. Onde está isso, professor? Está no site do Sinduscon da sua cidade. Tá bom? Passando aqui, para que o aluno tenha uma boa compreensão e entenda que ele está entrando no caminho diferenciado, que ele vai mexer com o emocional das pessoas, que ele vai poder ter a oportunidade de fazer um trabalho técnico dentro da metodologia adequada, dentro da norma, é satisfatório. Hoje me falaram assim, Edmilson, você vive falando disso, você respira esse negócio. A cada 3 palavras você fala avaliação. Você me mostra artigo. Hoje eu recebi 2 livros hoje, 2 livros lindos, maravilhosos. Eu faço investimento todo mês, se eu puder, em livros. Tá? Eu prefiro o papel, eu sou do tempo antigo. Eu formei em 96, né? Então eu gosto de papel. É importante. Então, vocês vão ter que... Anota aí. Pega o papel aí, pega o papel. A caneta, pega aí. Anota aí. Tabela de depreciação de construção de imóveis. Que tabela é essa, professor? Tabela de Roes-Heideck.
Não entendi. Fala devagar. Tabela de Reuss-Heydeck. Entra no tio Google lá, escreve assim, ó, tabela de depreciação de imóveis. Tem um blog de um colega muito famoso, tá? Ele é perito, corretor imobiliário, ele tem um blog sobre depreciação lá, ele mostra várias dicas legais. Então, sugestão, tabela de Reuss-Heydeck. Pega essa tabela e dá uma olhadinha nela, tá bom? Começa a se inteirar. Na nossa apostilinha, eu coloquei ela lá. Na nossa apostila, tem um modelo de um pitã. Na nossa apostila, tem um modelo de uma declaração mercadológica. Preparei um material lindo, maravilhoso para vocês. Agora, comprar uma Ferrari, não ter habilitação, não saber andar, aí é o time do Vasco, o Botafogo, né? Agora, eu torço pro Flamengo, eu torço pro Cuiabá. Então, olha que legal. 2 times, né? E vocês também vão lá nessa vibe aí, ó. Então, não adianta ter uma Ferrari e não saber andar. Pega essa apostila, se possível, faz uma pastinha, módulo 7, NBA e guarda. Se você puder financeiramente, tiver condições, faça como eu faço. Eu peço para a escola imprimir para mim. Imprime a apostila, encaderna e escreva nela, filho. Lá no fundo, das últimas folhas, é assim que eu faço. Mando colocar mais umas 30 folhas em branco, para me fazer as minhas anotações. E guardo ela. É assim que eu faço. Eu acabei de participar de um seminário, Seminário Internacional de Avaliações Rurais. Baixei o material, imprimi tudo desse jeito. Cada apostila, um monte de folha em branco atrás. Outra coisa importante, uma dica para vocês, ainda tem bastante aula ainda, uma dica para vocês ficarem atentos. Existe um site chamado Sinduscom. Então o Sinduscom, ele tem no Brasil inteiro. E lá tem muita dica de muito material. Então, se você é um cara autodidática, se você é um cara interessado, é uma menina interessada, uma senhora, um senhor interessado, quer ver outras metodologias, quer ver laudos diferentes, quer estudar sobre o assunto, IBAP Nacional, IBAP do Rio Grande do Sul, IBAP do Minas Gerais é muito bom, tem muito material legal lá. Então, tem material à vontade, basta você querer, ir atrás. Como eu já havia falado aqui, o nosso método, que nós vamos aprofundar nele de cabeça, mergulhar nele, é o comparativo direto com tratamento de fatores. Nós vamos mergulhar profundamente, porque é imobiliária. Agora, eu quero deixar bem claro aqui para vocês que uma avaliação não é só uma média, como dizia o meu eterno professor Sérgio Abudaman, o qual eu fiz o curso em 2000. A média é burra. Palavra feia, né? Mas é verdade. Uma avaliação não é só uma média de valores. Não, filho. Tem que fazer um tratamento para você ter vários desvio padrão, amplitude, máximo, mínimo, para dali sair um valor. Agora, se for só uma média, não é avaliação, não é método. E eu já vi avaliação que fazem a soma e divide pelo número de amostras. Só a média não é avaliação, não é método, ok? Então, fique esperto. Método de custo e reprodução. Professor, custo e reprodução. É isso aí. Quanto custa novo? Quanto custa a mesma casa
usado há 20 anos? Vamos estudar, garoto. Nós estamos aqui para isso, ó. Mandar bala. Ok? Método de capitalização da renda. Que isso, show, mano? Quanto esse imóvel pode me render mensalmente se eu alugar ele? Garoto. Aqui é Flamengo, rapaz. Estamos em outro patamar. Método involutivo. Método residual. Método de custo e reprodução. E o método que a Caixa Econômica utiliza. Inferência estatística. O método que a Caixa Econômica utiliza para fazer as avaliações é inferência estatística. E, infelizmente, ainda só aceitam feito por engenheiros. Entendeu? Ainda, mas eu tenho fé em Deus que as portas irão se abrir, porque todos temos o direito, né, de trabalhar. Então, pessoal, esse método de inferência estatística, ele é um método muito utilizado para imóveis padrão, terrenos padrões, imóveis padrões, com um banco de dados muito grande, para te dar essa liberdade de você ter muitas amostras. Entendeu? Então eu acho que por hoje, essa aula aqui, inaugural, esse nosso bate-papo, já está legal. Porque senão fica muita informação, a cabeça do aluno começa a ficar borbulhando e fica cansativo, fica feio, fica chato, né? Só um falando, não vem as perguntas. Então, quer dizer, fica só um lado fala e o outro só ouve. Não é legal, né? Ninguém sabe tudo, nós temos que trocar experiências. Então, pessoal, nós vamos estudar o módulo 7, metodologias. A dica foi dada. Tenham todos um bom dia, uma boa noite, uma boa tarde. Que Deus abençoe a sua família. Se protejam e tchau, obrigado!